Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu ensino pessoas a faturarem mais de R$ 7.000 com a laqueação Brilho Perfeito. Meu nome é Carlos, da Pintura Laca, e hoje falarei sobre o tema que me perguntaram bastante: quem pode laquear, né? Será possível qualquer pessoa fazer a laqueação? E aí eu vou contar um pouco, uma partezinha aí de como eu comecei e o porquê eu comecei. Em 2010 eu larguei o meu trabalho, eu era controller financeiro de uma empresa, já estava meio esgotado de trabalhar dentro de empresas e resolvi empreender. E na época a minha opção foi pela marcenaria. Eu tenho uma grande afinidade pela área de marcenaria e eu abri uma marcenaria aqui mesmo, nesse espaço aqui, que é a garagem da minha casa. E trabalho vai, trabalho vem, muitos desafios, principalmente o início, né, de qualquer negócio. Mas com o tempo, eu acredito que lá para 2013, né, 3 anos depois, eu comecei a vender os móveis de marcenaria para um público mais com uma condição melhor, né, uma condição financeira melhor. E normalmente o cliente de marcenaria que quer um móvel laqueado, ele tem uma condição financeira melhor para estar adquirindo esse produto, né? Foi aí que eu conheci a laqueação, né? Conhecia de nome, enfim, não conhecia o processo. Eu conhecia uma pessoa que trabalhava somente com a parte de laqueação e ele fazia a parte de reforma de imóveis, né? Usando a pintura laca. Inclusive, essa mesma pessoa, eu acabei fazendo uma parte numa cliente, a parte de marcenaria, e ele acabou fazendo a parte de laqueação de um escritório, uma estante de um escritório dessa cliente. Foi aí que eu conheci um pouco do que era laqueação. E aí foi, como qualquer parceria ou fornecedor, às vezes a gente acaba não tendo agenda, né? Assim, o nosso cronograma de fazer o móvel versus quem vai laquear, o seu terceirizado, não batia as agendas e às vezes a qualidade da pintura ficava muito aquém do que era esperado, pelo menos por mim. Foi aí que eu decidi aprender a laquear. E aí, na minha alta ignorância na época, eu dizia assim: se eu iniciei uma marcenaria sem ao menos saber, né, produzir um móvel, nunca tinha pendurado um móvel na parede, eu vou aprender a laquear. Mas aí começam os desafios, né? De você buscar o conhecimento, fazer assim, fazer com que aquilo acontecesse mesmo. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Aonde eu quero chegar? Num dado momento
da minha da minha marcenaria, eu comecei a ter vários problemas de prazo de entrega, principalmente por mão de obra. Sim, mão de obra. Combinava com as pessoas de vir aos sábados, né, para tentar agilizar o processo. Elas não apareciam, eu não conseguia produzir e aí vira uma bola de neve. E quando eu comecei a ter o contato com a laqueação, num primeiro momento era para nossa demanda mesmo de marcenaria, eu comecei a perceber que para que eu pudesse manter uma pessoa 8 horas por dia produzindo somente pintura, e que não fosse aquela pessoa, ah, não, ó, agora não tem pintura, vem aqui para marcenaria, sabe, o entre aspas faz tudo. Eu decidi começar também a vender a reforma de móveis, uma vez que eu tinha observado lá atrás aquela pessoa que eu tinha feito o serviço juntamente com ele, eu via que tinha uma certa demanda para isso. E aí eu falei, eu vou pegando os serviços, ele vai fazendo, né? Um menino que levava um jeito para pintar tudo, e ele vai fazendo, eu vou, enfim, administrando, e pelo menos o salário dele, né, a remuneração dele estaria sendo pago pelos móveis, enfim. Essa foi minha estratégia. Mas ao longo desse processo todo, eu comecei a perceber que a necessidade de mão de obra para fazer a parte de laqueação, principalmente a parte de reforma de imóveis, era muito menor do que a fabricação de imóveis. Não sei se vocês têm uma ideia, mas uma chapa de MDF, né, que é hoje o que mais se utiliza para fazer o mobiliário, ele é uma chapa de 2,70 e pouco, 2,74 se não me engano, 2,70 por 1,84 se não me engano, vamos arredondar, 2,70 por 1,80. E ele é pesado, é difícil, você não consegue carregar sozinho, né? Tem algumas pessoas que até conseguem, mas você não consegue pegar uma chapa, né? Imagina que essa daqui é uma chapa e tombar ela na máquina sozinho. Hoje, né? E também naquela época eu poderia ter feito um carrinho para tombar, enfim. Hoje já existe esses carrinhos a qual você consegue tombar a chapa. Mas naquela época a única forma de eu fazer isso era construindo, né? Não tinha pronto, não tinha referência se ia dar certo ou não. E aí dependia de uma pessoa para tombar a chapa na máquina. Já na parte da laqueação, não, porque cadeira, de repente um tampo de mesa, que hoje a maioria das mesas não é muito grande, porque normalmente são apartamentos, né? Então eram móveis assim que uma pessoa ou no máximo mais uma pessoa conseguia meio que ajeitar. E aí, ó, vou mostrar um exemplo. Aqui, ó, é um buffet.
Tá vendo? É um buffet pequeno, 3 portas, né? Uma porta e mais 2 portas aqui. Aqui é um conjunto de gaveta, feito de MDF. Já está no primer pronto para fazer a aplicação. Nesse caso aqui vai ser um brilhante. E aí, se vocês separaram, ele está em cima, de um carrinho. E aí tem um outro aqui, ó, que está em cima de um cavalete. Então, para quem, né, gosta de trabalhar sozinho ou com muito pouca pessoa, é possível. No caso aqui, na hora que eu fizer a aplicação da tinta, como ele está em cima de um carrinho, eu consigo deixar ele num espaço ao qual ele começa o processo de secagem sem nenhum risco, né, de danificar, sem nenhum risco de acontecer nenhum acidente. E como eu tirei as portas, o móvel ele se torna muito mais leve. Nesse caso aqui, pedi um auxílio de uma pessoa só para colocar em cima do carrinho e está resolvido. Então, no meu caso, eu fui para a laqueação depois de, acredito, uns 2, 3 anos, acho que uns 2 anos depois, eu acabei optando por desativar a marcenaria. Eu acabei não vendendo mais serviços de marcenaria e eu acabei se concentrando somente na parte de laqueação. Justamente pela essa facilidade de conseguir fazer. E aí, voltando a pergunta, se qualquer pessoa pode fazer, a resposta é sim, né? Mesmo que você seja uma mulher, né? Seja uma pessoa com um pouco mais de idade, de repente pensando já numa aposentadoria, se você tem um espaço, né, na sua casa ou no seu sítio, enfim, ou mesmo se a sua pretensão é alugar um espaço, um salão comercial, sim, é possível, né? No caso de mulheres, inclusive, tem muita gente que prefere contratar a mulher, justamente porque o processo de lixamento da peça requer assim cuidado, né? Eu acho que assim, no cuidado não é palavra, mas o empenho de querer fazer o melhor possível, né? Ter atenção no que você está fazendo, ser detalhista, essa é a palavra. O homem, ele geralmente ele costuma ser um pouco menos detalhista do que a mulher. A mulher, ela percebe, né? Ela tem esse instinto natural de ser um pouco mais detalhista, presta mais atenção e o móvel acaba ficando muito melhor acabado. Então, a laqueação, se você é um homem, né, pensando em se aposentar ou querendo fazer uma renda extra, ou mesmo, né, trabalhar com a laqueação, independente da idade, sim, é possível. De repente você vai precisar, igual no meu caso, um carrinho, fazer uma certa estrutura para que você possa
fazer as movimentações. Se você é uma mulher, idem, a mesma coisa. Não tem distinção, né? Pelo contrário, ainda a mulher tem algumas vantagens em relação ao homem no quesito acabamento, né? Que para quem não conhece o que é a laqueação exige que a pessoa tenha o cuidado de dar um bom acabamento. Diante disso, né, eu comentei um pouco aqui, né, aqui é a garagem da minha casa. E aqui eu consigo executar praticamente qualquer tipo de serviço de laqueação, né? Assim, não tem nada que restringe. Lógico, o ambiente você precisa prepará-lo para que você não tenha dificuldades, né, de movimentação das peças. Você precisa organizar o espaço. Você precisa se preocupar com, de repente, a exaustão do overspray da pintura, né? A questão do barulho, enfim, mas nada que não seja possível, né? Então, eu estou desde 2014 trabalhando com a laqueação. 100% do meu trabalho é em cima da laqueação. Já fiz trabalho dentro da residência do cliente, já peguei para fazer a parte de pintura para marcenaria, para outras empresas que demandava a parte de pintura. E eu afirmo com toda certeza que existe um mercado enorme, né? Aqui, Carlos, hoje, eu optei por não fechar serviços, por exemplo, de pintura de portas residenciais, né? Porque, para mim, eu gosto muito mais de trabalhar com móveis, né? E não tem nada de errado nisso. Por exemplo, eu prefiro atender o meu cliente direto. Então, assim, o meu cliente direto, o que eu quero dizer é que a pessoa que vai usar o móvel, a pessoa que vai estar com o móvel é o cliente que me contrata. Diferente, por exemplo, se vem um marceneiro aqui, me traz as peças, eu pinto, ele vai lá na casa do cliente e monta. Na verdade, ele está terceirizando o serviço de pintura comigo. Eu, particularmente, trabalho sim com alguns marceneiros escolhido a dedo. Sim, porque eu sou uma pessoa extremamente criteriosa e as peças ao qual eu coloco a minha dedicação, o meu trabalho, eu quero que fique também perfeito. E para isso eu preciso conhecer o trabalho do marceneiro, né? Não estou julgando, pelo amor de Deus, nada contra os marceneiros, mas assim, eu tive uma marcenaria, eu conheço como funciona, conheço as dificuldades e eu entendo, né, esse mercado. E aí por isso que eu tenho esse cuidado, porque a gente sabe que no transporte de uma peça, às vezes
ele acaba batendo, enfim, não é nenhum descuido, mas às vezes acontece. E se o marceneiro não for extremamente cuidadoso com a peça laqueada, né? Na verdade, ele coloca o serviço dele em risco e o meu serviço também em risco, né? E a laca não aceita retoque, né? É aquela história, não, vamos dar um retoquinho, não fica legal, né? Não é a mesma coisa assim, vamos dar um retoquinho na pintura do carro, não fica perfeito. Então, atualmente, hoje eu prefiro, né? E se eu consigo escolher o serviço ao qual eu quero fazer, eu acho que vocês já entenderam. Existe muita demanda do que oferta desse tipo de trabalho, né? Encerro esse vídeo por aqui, agradeço imensamente a atenção de vocês e até o próximo vídeo.